Muito bem, vamos para a Bíblia Sagrada, vamos para a Palavra de Deus. Quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia, irmão, irmã, você que está me ouvindo aí pelo rádio, você que está agora, a partir de agora, já me vendo pelo Facebook, estamos transmitindo ao vivo. E você, que num dia qualquer estará vendo este vídeo pelo nosso canal do YouTube, Mário Filho, PR é o nosso canal. Vamos abrir a Bíblia aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20. Você tem a Bíblia aí? Abra. Ora, por que não? Leia comigo. Por que não? Se você não puder ler, você ouve. A Bíblia diz o seguinte, que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Apocalipse 22, 20. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meus queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, esperar a volta de Jesus. Quando a gente fala em esperar a volta de Jesus, ou quando a gente pergunta, né? Está esperando a volta de Jesus? Você espera a volta de Jesus? Sempre surge junto uma outra pergunta: quando é que ela vai acontecer? Aí as pessoas até acrescentam algumas coisas a esta segunda pergunta. Será que realmente nós estamos vivendo os últimos dias? É uma pergunta normal. Não tem problema a gente questionar, entende? Questionar não é duvidar. Questionar é querer entender melhor. Tanto não tem problema que Jesus falava por parábolas e depois ele explicava as parábolas. E este livro do Apocalipse aqui é um livro de difícil entendimento. Algumas coisas a gente precisa entender literalmente, outras alegoricamente, né? Às vezes, como no livro dos Salmos também, às vezes é Jesus falando, às vezes é na mesma frase, Jesus fala e depois o escritor fala. Não é fácil de entender. Por exemplo, nós lemos aqui Apocalipse 22, 20. Na parte B deste versículo 22, capítulo 22, versículo 20, Jesus fala: certamente venho sem demora. É Jesus falando. Ele está falando que ele vem sem demora. Logo
no mesmo versículo, é o apóstolo João dizendo assim seja. Vem mesmo, Senhor. Então, se não tiver um cuidado para ler, uma atenção, né? Não dá para ler com criança passeando pela sua frente, com o rádio ligado, televisão. Gente fala, não, é um livro que você tem que ler meditando, para você entender. A Bíblia é assim. E muita gente fica perguntando, mas nós estamos mesmo nos últimos dias, né? Será? A gente fica falando de últimos dias, a Bíblia já fala 2000 anos atrás dos últimos dias. Será que nós estamos vivendo uma atitude bíblica correta? A verdade, queridos irmãos e irmãs, e vocês que estão me ouvindo pelo rádio, também meus irmãos e irmãs, a gente tem certeza, a gente tem convicção de que Jesus vai voltar. O Novo Testamento nos dá provas de que Jesus vai voltar. O Evangelho segundo, conforme Mateus capítulo 24, capítulo 25, são provas da volta de Jesus. Só que Mateus capítulo 24, versículo 25, não são provas para a igreja. A igreja aproveita, mas as provas são para Israel. Então não é totalmente errado a gente prestar atenção aos sinais e de maneira extremamente ponderada, né? Não como, infelizmente, muita gente faz. Tem um terremoto lá, né? Tem um furacão, Jesus está voltando. Não, nós temos que ser ponderados, porque são provas que ele vai voltar, mas aquelas provas, aqueles alertas de Mateus 24, 25, é para o povo judeu, é para Israel, não é para a igreja. Então nós temos que ser ponderados para tirarmos conclusões boas. Se a gente comparar as demonstrações do fim dos tempos em 2 Timóteo, capítulo 3, com o mundo e com a situação que a igreja se encontra hoje, a gente vai chegar a uma conclusão ponderada. Quando eu digo ponderada, estou dizendo assim, uma conclusão racional. Porque até a fé é racional. Então nós não podemos ser cristãos abobalhados. Nós temos que ser ponderados. Então a gente pega 2 Timóteo capítulo 3 e a gente vai ver que o fim do mundo, eu digo fim do mundo, a partir do arrebatamento da igreja,
quando inicia-se a tribulação, a grande tribulação e a batalha do Armagedon, porque após o arrebatamento da igreja, o mundo, da forma que nós conhecemos hoje, vai existir por mais 7 anos. Depois haverá a batalha do Armagedon, que nós imaginamos que o mundo vai sofrer uma transformação total. Então, muita gente chama isso de fim de mundo. Essa transformação do mundo estaria ou está muito mais próximo do que a gente imagina. E Paulo, o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, o último que foi chamado para ser apóstolo, ele já escreveu isso que eu acabei de falar aqui, ele já escreveu isso para o povo da sua época. E esse desenvolvimento, irmão e irmã, do fim dos tempos, está mencionado por Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 até o 8. E eu respondi ontem, curiosamente, para algumas pessoas, perguntas sobre, olha, existe possibilidade de mudança? Existe possibilidade de melhora? Né? Eu sei que as pessoas que estavam perguntando isso, o interesse primeiro era saber qual a minha opinião bíblica, se o Brasil vai melhorar, se um novo presidente vai melhorar a vida do povo, se eleições, enfim, de uma maneira geral, Brasil, mundo, mas mais o nosso país, porque nós somos tão egoístas, né? A gente esquece que existem países aí que estão em guerra, crianças estão morrendo de disenteria, mas a gente está preocupado com a falta de emprego aqui, e a gente também, nós somos um povo, né, que a gente só se preocupa, não faz nada. Mas tudo bem, eu não quero entrar nesse detalhe. E a minha resposta para todos que me perguntaram, deve ter sido umas 4, talvez 5 pessoas que fizeram perguntas nesse sentido, é de que, olha, você não espere nada de homem nenhum, de governo nenhum. Confie, acredite, dependa somente do nosso Senhor e Deus. Por quê? Porque pode ser que aconteça uma mudança momentânea, porque está previsto até uma paz momentânea, isso é previsão bíblica, entre Israel, entre o povo judeu e os árabes. E isso está acontecendo nesse exato momento. Existe lá uma negociação, uma conversa política fazendo parte para que os judeus se acertem com os palestinos. Mas a Bíblia fala que isso vai acontecer. E logo em seguida virá o caos total e geral. E a Bíblia diz, olha, o próprio Israel, e não se esqueça, viu, meu irmão, minha irmã, não se esqueça que o relógio do mundo não é Brasília. Brasília não é relógio de nada, nem do Brasil. O relógio do mundo é Israel.
paizinho pequititico, um paizinho pequenininho. Lá é o relógio do mundo. E a Bíblia Sagrada nos diz que chegará o momento em que Israel vai fazer um acordo com o anticristo. A maioria das pessoas, quando leem isso, elas acham assim que Israel vai ficar de braço dado com o anticristo. A imagem que se tem é essa. Pode até ser que seja isso, mas vai além disso, porque fazer um acordo com o anticristo é fazer um acordo com os árabes, o que vai trazer uma paz temporária para aquela região. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas perguntam se tudo vai melhorar. E eu digo, olha, depende do que você entende por melhorar. A tendência bíblica, e é nisso que eu acredito, é que tudo vai piorar. Eita, mas esse pastor aí é muito pessimista, tá louco, eu vou ouvir isso daí, acaba com o meu dia. E isso é viva na mentira. Você acha que eu sou pessimista? Viva na mentira, ora. Ninguém é obrigado a ouvir. Tá cheio de gente aí em outras emissoras cristãs mentindo para você. Aqui mesmo nesta emissora, em outros horários, tem pessoas que mentem também em outras emissoras, na televisão. Olha, vem aqui que tudo vai resolver. Vem aqui que daqui uma semana você vai estar empregado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Apesar de todos estes desdobramentos negativos, nós, como crentes verdadeiros, e eu imagino que estou falando para uma grande maioria de crentes verdadeiros, porque eu também tenho consciência de que o homem, ou a mulher, ou o jovem, ou o idoso, que não é crente verdadeiro, ou que não quer ser crente verdadeiro, não ouve esta programação. A própria programação seleciona as pessoas que vão ouvir. Porque o crente, né, oba-oba, festivo, o crente que gosta de café da manhã, almoço, janta na igreja, o crente que gosta de acampamento, não vai ouvir isso, não vai ouvir que tudo vai piorar, não vai ouvir a Bíblia, ele quer ouvir coisas boas. Olha, tudo vai melhorar, hoje Deus tem uma bênção para você, é isso que ele quer ouvir. Deus é do tamanho da sua fé, é isso que ele quer ouvir. Olha, você vem aqui na nossa igreja que nós vamos tirar o espírito da pombagira, do Exu Caveira, é isso que ele quer ouvir. Você vem aqui, o seu marido que é alcoólatra, nós vamos orar e ele vai rejeitar a bebida. Isso é verdade? Não. Então aquele que não é um crente verdadeiro, ele não ouve. Você acha que ele vai querer ouvir sobre fim de mundo, apocalipse? Como é a verdadeira oração? Ele quer ouvir as orações que esses líderes ensinam, não a que Jesus ensinou. Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Os líderes ensinam, eu quero, eu determino.
pago para receber. Então, o verdadeiro cristão, e eu imagino que estou falando para verdadeiros cristãos ou pessoas que estão buscando seguirem o verdadeiro cristianismo, nós não devemos ficar desesperados ou ficar amargurados com esses desdobramentos negativos que a Bíblia mostra que o mundo passa e vai passar. Porque do mesmo jeito que a Bíblia mostra que estaremos o mundo vivendo situações críticas como nunca passou, a Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 4, versículo 4: aquele que está em vocês, quer dizer, em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Então nós temos que confiar naquele que está em nós, que é o próprio Deus. Não importa o que vai acontecer, não importa se vai piorar, nós confiamos que no momento exato, nem antes nem depois, o Senhor estará aqui para nos ajudar. E nós confiamos naquilo que o próprio Senhor falou. Ou nós somos crentes de fé, ou nós somos crentes de fé dita. Mateus 28, 20. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E agora? Eu sempre digo, olha gente, vamos ficar com o que a Bíblia diz, porque a gente não vai fazer parte da maioria. A gente não vai fazer parte do oba-oba, mas nós não vamos errar. Claro, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, meu irmão, minha irmã. Qualquer instante, o mundo está pronto. O Evangelho já foi pregado, não pessoa por pessoa, mas o Evangelho já está espalhado no mundo todo. Não ouve o Evangelho, quem não quer ouvir? Né? Eu estou pregando o Evangelho. Quem não quer ouvir, não ouve. Diz, não vou ouvir, não. Vou ouvir depois outras coisas. Ou vou mudar, vou ouvir lá. Mas eu estou doente, eu quero ouvir quem fale de cura. É assim que funciona. Quero ouvir outras coisas. E eu estou pregando o Evangelho. E existem aqueles que ainda dizem que eu não prego o Evangelho. Eu não prego o Evangelho, nada. Enquanto nós estamos na era da graça e o nosso Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, nós ainda podemos ser luz neste mundo e insistirmos, apesar de todos os perigos, insistirmos na fidelidade aos resíduos morais. Você entendeu, né? Ontem já tive um compromisso à noite e na volta eu me lembrei que precisava comprar esse filtro para passar o café, filtro de papel. Aí eu passei no mercado aqui perto de onde eu moro
que fica dentro de um shopping. E, gente, tem coisas que eu não estou acostumado, nunca vou me acostumar. Eu vi em frente, já estava quase fechando o shopping já. E o mercado também. Eu vi duas moças se beijando em frente a uma loja, e eu passando lá, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei olhando assim, falei, será que duas moças bonitas, uma bem caracterizada como mulher e a outra caracterizada como homem, cabelo cortado como homem, uma bermuda de homem. Eu fiquei olhando muito. O que eu posso fazer? Já não enxergo direito. Eu só vi que esta que estava caracterizada como homem era mulher por causa do seio. E por causa das feições, né? Eu não me acostumo com isso. Estes são os resíduos morais. Gente, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu vou falar o contrário do que todo mundo fala. Mas antes de você me combater, antes de você pegar, é só essa frase aqui, pense no que eu falei, pense. Nós não lutamos contra invencíveis. Nós trabalhamos para o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Quer que eu repita? Essa frase não é minha, não. Essa frase não é minha. Essa frase eu peguei de alguém aí, mas ela é tão verdadeira que eu quero passá-la para você. Nós não lutamos contra invencíveis. Nós trabalhamos para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E isso deve encorajar a gente. É isso que me encoraja. Passar esses apertos que eu passo aqui. Ter que vir aqui e falar, gente, me ajuda, porque olha. É isso que nos encoraja e nos dá forças para esses tempos de aflição, irmão. Este trabalho nosso, de pregar o Evangelho, de lutar contra a mentira, de lutar mesmo contra seitas, heresias, de lutar contra essa parafernália que as sinagogas de Satanás instalam na cabeça das pessoas. Esse trabalho não é em vão, não pode ser em vão. Não tem como ser em vão. Primeiro, porque eu acredito nesse trabalho. E segundo, porque esse trabalho é para o Senhor, é para Deus, não é para mim. Então não pode ser em vão. Porque assim diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Cadê você? 1 Coríntios 15, 58. Vamos ver aqui. Estou olhando ali no tempo. 15, 58. Cadê você? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é todo mundo que assiste, não é todo mundo que ouve, não é todo mundo que gosta.
Não é todo mundo que acredita. Mas eu não trabalho para você que ouve, que gosta, que acredita. Não trabalho para você que aprecia, nem para você que critica. Esse trabalho é para a obra de Deus. E uma atitude que a gente pode ter neste momento, a gente pode aprender um pouco lá do Velho Testamento, né? Aprender com Mordecai. Ele também viveu uma época difícil, turbulenta, quando o povo judeu quase foi exterminado. E a gente deve aprender um pouco com ele. E buscar a saber no que Deus está interessado. Qual que é o interesse de Deus? Neste momento, são essas coisas que nos levam a crescer. Qual o interesse de Deus na humanidade nesse momento? Quando a gente está lendo a Bíblia, quando eu leio, você lê, a gente lê a Bíblia buscando interpretar os nossos interesses ou os interesses de Deus. Quando você vai numa igreja qualquer e você vai participar de um culto, nem todos são culto, a grande maioria nem culto é, mas você vai lá buscando os seus interesses ou os interesses de Deus. Por causa disso que eu citei Mordecai aqui agora. Quando você ora buscando os interesses de Deus ou os seus interesses. É esta reflexão que Deus nos leva a fazer nesta manhã. Até quando nós dizemos, Senhor, volta para buscar a sua igreja, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Nós estamos buscando o nosso interesse porque estamos cansados, esgotados, ou porque estamos buscando os interesses de Deus? Que tipo de cristão ou de cristianismo você está vivendo? Você está num cristianismo de interesses próprios ou num cristianismo do interesse de Deus? Eu não tenho como responder por e nem para você. É cada um de nós que tem que responder. Porque quando Jesus voltar, aqueles que estiverem aqui e que estiverem buscando e que buscaram os seus próprios interesses, ficarão. Só irão aqueles que buscaram os interesses do Pai.
Deus Todo-Poderoso, eterno, maravilhoso e santo, Senhor da glória, nós bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã, por tudo que o Senhor ainda tem a nos ensinar neste dia. Nós agradecemos o Senhor por toda a graça que o Senhor tem derramado, por toda a compaixão, por toda a misericórdia que o Senhor tem entregado a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos a volta do Senhor, assim como cristãos de todas as épocas esperaram e os contemporâneos estão esperando, mas buscando sempre o interesse do Senhor e não os nossos próprios interesses, que são sempre, inevitavelmente, interesses pequenos e insignificantes perante a grandeza do mundo e do universo. Continua, Senhor, falando conosco neste dia. Continua, Senhor, nos guiando, nos dirigindo pelos caminhos do Senhor, que são caminhos, às vezes difíceis, de pedras e espinhos, mas são caminhos que nos levam diretamente ao trono da graça e da glória. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.